Pode seguir, Letícia. Boa noite. Meu nome é Lua, mais conhecida como Letícia também, né? Moro na Tijuca, sou militante do Rua Juventude Anticapitalista e faço parte também do Movimento Esperança Garcia. Sou graduanda em Ciências Sociais na UERJ e eu estou fazendo parte da mediação dessa mesa linda que a gente vem construindo ao tempo. E aí eu quero começar falando que eu quero agradecer a colaboração do grupo Estudo, Justiça e Memória e Reparação da UERJ, o Pré-Vestibular Popular Esperança Garcia e o Dicionário de Favelas Marielle Franco e a Fiocruz. Essa é uma live para contribuir com o resgate, memórias e resistência das mulheres do Borel. Nós reunimos aqui hoje 4 mulheres que são lutadoras e enfrentam todos os dias a violência no território, que luta contra essa política racista de extermínio da juventude negra e que é fundamental para a reconstrução do Brasil, né? A chacina do Borel ela se tornou uma referência de luta contra o extermínio da população preta no Rio de Janeiro que fez, né, com que outros movimentos se conectassem para conseguir construir essa luta. E aí eu quero começar apresentando, né, essas mulheres que vão estar participando dessa mesa de hoje e começar primeiro falando sobre a Mônica Cunha, né, que ela é cria do Borel, cria e liderança do Borel, ela foi assessora parlamentar da Marielle Franco e é ex-deputada estadual aqui no Rio de Janeiro. E aí também quero falar da Dona Dalva, que é mãe do Tiago Costa Correia da Silva, uma das vítimas do assassinato do Borel, fundadora do movimento Posso Me Identificar e liderança da rede de comunidades e moradores contra a violência. A Dona Patrícia Oliveira, que é irmã de Wagner Oliveira, sobrevivente da chacina da Candelária e liderança do movimento Candelária Nunca Mais, e da rede de comunidades e movimentos contra a violência. E a Nívia Raposo, que é mãe do Rodrigo Tavares, assassinada aos 19 anos pela milícia, e é das redes de familiares e de vítimas da violência do estado da Baixada Fluminense. A ideia aqui é ouvir um pouco vocês, né, sobre essa trajetória de lutas, em particular pensando o que... desculpa, gente. A ideia é ouvir um pouco vocês, né, tipo assim, pensar o que foi essa trajetória de lutas, em particular, pensando que ainda precisa mudar depois de 20 anos, né, da assassinato do Borel. E aí também quero apresentar aqui, deixar aqui, que a primeira rodada a gente pensou em cada pessoa falar 7 minutos, e aí a gente começa pela Mônica Francisco, depois a Dona Dalva, depois a Dona Patrícia e depois a Dona Nídia. E aí é isso, a gente começa falando com cada um 7 minutos, depois a gente volta para o bloco de perguntas, e aí a gente faz uma resposta de 5 minutos, e aí depois a gente vai para as considerações finais. E aí é isso, acho que a Mônica Francisco ela pode começar falando aí, né? Tipo, e é isso. Obrigada, Letícia. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Quero parabenizar a organização que envolveu vários coletivos, vários núcleos e principalmente a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, sempre promovendo debates importantes. Acho que pensar em memória, justiça e reparação é fundamental. Essa dinâmica deveria ser, né, todos os dias gritada aos 4 ventos publicamente, né? O Brasil é um país que, de maneira deliberada, produz um processo de violência contra as populações mais vulneráveis ou mais vulnerabilizadas, como eu gosto de dizer, porque a vulnerabilidade ela não aparece do nada, ela é produzida. Existe uma ação de Estado, um projeto de Estado, um projeto de sociedade, onde essas populações, né, e essas populações elas têm local de moradia, elas têm cara, elas têm cor, elas têm uma classe. São geralmente pessoas negras, pretas e pardas, que também fazem parte, né, da população LGBTQIA+. E, dentro desse processo, as mulheres e as juventudes pretas e pardas sofrem um processo de violação sistemática, extrema. A relação com essas populações é extremamente violenta. E fazer essa memória, né, a partir da provocação desses coletivos que lutam por memória, reparação, memória, justiça e reparação, que promove a educação popular, que
estão pensando o processo, né, de produção de saúde, de produção de doença e promoção de saúde, principalmente a saúde mental, pensar o quanto a memória precisa ser catalogada, categorizada, precisa ser visibilizada, é o trabalho que o Dicionário de Favelas Marielle Franco produz. Enfim, o próprio núcleo Pessoal Tijuca, o quanto as organizações partidárias precisam estar alinhadas com o debate de enfrentamento à violência de Estado, principalmente na ocupação, quando se pensa em projeto de ocupação do poder, tem que se pensar em reparação, em memória, em justiça, para que a gente lembre do que esse Estado promoveu até então, para que a gente não esqueça e para que a gente produza uma sociedade melhor, menos desigual e menos violenta. Bom, falando objetivamente sobre a chacina do Borel, que já fazem 20 anos, né? Mas ainda está muito fresca na memória da gente. A gente viu o último relatório, né, do Observatório de Segurança, do SESEC, de que, por exemplo, os processos demoram em média, 8 anos. Talvez a Patrícia fale bastante sobre isso, a Dalva também, e na maioria das vezes são arquivados, o que prova que não há vontade política, não há boa vontade política. Por exemplo, dos principais atores e das principais instituições, como o Ministério Público, que tem o papel de fiscalizar a atuação das polícias, e aqui a gente recorta, né, a chacina do Borel foi produzida por grupos das polícias militares, num ato de vingança, em que 4 rapazes inocentes foram executados. E é aquele cenário, são taxados como traficantes, já se apresenta o famoso kit bandido, né? A Dalva fala bastante, Nívia também, todas nós falamos bastante disso. Produz-se já uma caracterização, a criminalização dessas pessoas e a responsabilidade de buscar justiça e de buscar limpeza moral dos familiares fica a cargo das famílias, mas principalmente das mulheres, mães, irmãs, tias, avós. E quando você começou a sua fala, você falou no papel das mulheres nesse processo. Eu quero ressaltar que no movimento de mobilização, não só dos moradores e moradoras, mas de movimentos e grupos e favelados individualmente, ficou a cargo das mulheres, né? O quanto a presença, a mobilização e a articulação das mulheres, elas ainda hoje são fundamentais nos territórios mais violados, principalmente de favelas e periferias. E o quanto a mobilização a partir das mulheres, ela gerou um resultado muito, muito eficaz. E o movimento Posso Me Identificar, que ficou assim conhecido, esse movimento de mobilização, de articulação, que acabou pressionando o poder público, né? Nós trouxemos para o Borel a recém-criada, à época, né, no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o secretário de Direitos Humanos, Mário Miranda, à época, né, era uma secretaria, hoje é um ministério, né, de Direitos Humanos, tal, a gente trouxe para o Borel, a gente trouxe um conjunto de entidades, instituições e mobilizamos a favela para descer. Literalmente, o morro desceu. E foi um dos primeiros grandes movimentos de ocupação. Desculpa, 2... sim, faltam 2 minutos, né? É isso, Letícia? Faltam 2 minutos. Faltam 5. Sim, que bom, poxa vida. Eu levei um susto, caramba, eu não falei nada. Foi o grande primeiro, eu poderia dizer, o primeiro grande movimento depois da resistência às remoções de favelas. Então, 2003 inaugura um novo momento da mobilização e do movimento comunitário. Até então, obviamente, havia, né, uma insatisfação, já havia uma discussão em torno da ocupação militar das favelas. Vamos lembrar que o GEPAI, né, o antigo GEPAI, a gente fala que alguns falam que é o pai, outros dizem que é o avô das UPPs, né, um primeiro esboço do que viria a ser a ocupação militar das favelas. Então, a ocupação pelo GEPAI,
num processo alinhado com um movimento forte de urbanização de favelas à época, o programa um dos grandes programas de urbanização de favelas, abrindo vias, promovendo acessibilidade, só que já havia uma discussão de que aquela acessibilidade produzida, alargamento de vias, né, em várias favelas, não era só para auxiliar a mobilidade das favelas, dos favelados, a mobilidade, o tráfego no local. Era exatamente para ampliar os arruamentos para que já na projeção da chegada, né, dos blindados, mais conhecidos popularmente como caveirões, pudessem adentrar, porque havia uma dificuldade de grandes viaturas adentrarem a favela. Então, havia um conjunto de fatores naquela época, né? Uma cidade que estava sendo cada vez mais preparada para o controle militar das áreas de especial interesse social, leia-se favelas e periferias, loteamentos, bairros populares, e no Borel não foi diferente. Então, já havia uma discussão sobre o GEPAI, sobre essa ocupação militar, sobre esse processo de militarização da vida. Mas ainda era um processo de discussão muito atrelada ao enfrentamento das lideranças comunitárias, aos processos de execução de algumas delas. 2003, com a chacina do Borel, inaugura-se um outro momento da luta e da militância favelada no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente pode falar que isso impactou o estado inteiro, né? O movimento, que era uma faixa, fazendo alusão, né, aos 4 rapazes que não tiveram tempo de se identificar, que tiveram seus documentos roubados, que tiveram a cena da sua execução, né, completamente deturpada ali naquele momento, né, fizeram todo um processo de criminalização daqueles meninos, e uma faixa acabou virando um movimento. O movimento Posso Me Identificar foi um dos grandes movimentos, como eu disse, pós os movimentos de resistência por permanência, né, contra as remoções. E o Posso Me Identificar, como você lembrou muito bem, acabou impulsionando a criação de vários movimentos na cidade do Rio de Janeiro. O primeiro deles foi a criação da rede de movimentos e familiares contra a violência, que hoje tem a presença muito forte das mães, né? A gente acaba falando muito rede de mães. Então, nasce dali, acaba confluindo e provocando a mobilização de tantos outros movimentos. As companheiras vão falar, né? Como movimentos de luta por moradia, movimentos de luta pela terra, movimentos de ocupação urbana, movimentos de resistência contra as reformas urbanas e da produção de uma cidade cada vez mais cara, de uma cidade vitrine, ou seja, o movimento Posso Me Identificar, que nasce como movimento de tentativa de dar visibilidade à violência localizada, à violência brutal que aconteceu no Morro do Borel, acabou dando voz a várias violências que aconteciam em várias favelas e acabou desdobrando em diversos movimentos sociais, diversas lutas populares, né? Uma efervescência, inclusive, das mídias populares, né? Dos coletivos de mídia. É bem interessante dizer isso. Eu gosto muito de falar, eu acho que o Borel ele tem uma vocação importante de luta, de resistência, de organização política, no sentido, né, de organizar a sua população para a resistência, para a luta, e, embora uma situação dramática que impactou em toda a favela, impactou demais, e é um impacto sentido até hoje, acabou também desdobrando em muitas lutas, né? Deram muitas lutas, e nós temos muitas referências, como a Dalva, que está aqui essa noite, uma das mães vítimas naquele episódio, mas que se tornou uma referência de luta e de militância e de atuação no combate à violência contra as juventudes negras aqui no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela disposição, Mônica. E agora eu gostaria de chamar a Patrícia Oliveira para poder contribuir também.
Oi, pessoal, boa noite a todos e todas. Primeiro, queria agradecer o convite, né, e dizer que é importante estar aqui. Meu nome é Patrícia de Oliveira, né, sou da Rede de Comunidades de Movimento contra a Violência, mas também sou familiar de vítima de violência, né. Para quem não sabe ou não lembra, né, meu irmão sobreviveu ao assassinato da Candelária, que esse ano completa 30 anos, né, no mês que vem, uma chacina que aconteceu no centro da cidade do Rio de Janeiro, né, no dia 23 de julho de 1993. Né? Quando eu comecei a militar, lá atrás, isso em 1995, né, quando eu reencontrei meu irmão, eu conheci os familiares de Vigário, Acari, né, e Candelária. E a gente dizia que a gente era uma grande família e a gente dizia muito também que a gente lutava para que outros familiares não passassem a mesma coisa. Né? Com o passar dos anos, eu e os familiares de Acari entendemos que isso é uma política de Estado e não era um caso isolado, né? Então seria muito difícil que outras pessoas não passassem por isso, já que era uma política, né, produzida pelos governos do Estado e que nenhum governador nunca veio a público dizer, olha, não permitimos a violência de Estado. Né? Então, acho que a gente precisa começar pensando nisso. Né? Também queria dizer, né, que, como eu falei, eu comecei lá atrás. Né? A gente já passou por vários governadores, por vários secretários de segurança, que no Rio de Janeiro não existe mais a Secretaria de Segurança. Né? Ela foi destituída pelo atual governador. Então, é um problema. Não ter uma Secretaria de Segurança é um problema por quê? Porque você não tem hierarquicamente alguém que articule as polícias, né? A Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, agora a Polícia Militar é uma secretaria, a Polícia Civil é outra secretaria. Então, eles não devem satisfação ao secretário, eles falam diretamente com o governador. E aí, uma outra questão é que a gente está vivendo muito retrocesso. A gente está vivendo um retrocesso, mas a gente está vivendo um retrocesso também de coisas que nunca foram feitas. Né? Tipo, o Ministério Público não exerceu o controle externo da atividade policial. Né? E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, né? Porque, como eu falei, eu comecei lá atrás. Eu conheci vários procuradores gerais de justiça, inclusive fiz campanha para vários procuradores gerais de justiça, né? Não só eu, mas como outros familiares. Porque a gente entendia, né, que estando ali a gente poderia mudar alguma coisa, a gente poderia conseguir alguma coisa. Né? Na época que o doutor José Munhoz Pinheiro Filho foi procurador de justiça, né, a gente tinha um diálogo, a gente tinha umas reuniões, né? E aí a gente tinha uma promotora, que foi do caso de Acari, que ela investigava o caso e tudo aquilo que disse que não podia ser feito, ela fez. Né? Ela chamou a imprensa para o sítio, que era um lixão lá dentro de Suruí, Magé, onde poderia estar os corpos dos meninos, né? E conseguimos um sonar da Petrobras, né? Isso foi uma ida a Brasília, que isso na época que o Nelson Jobim era ministro da Justiça, tem muitos anos isso. E aí ela não chamou os familiares, não, e ela teve a audácia, né, porque só dizendo que foi uma audácia, de dizer que ela convidou quem ela achava importante, que os familiares não eram importantes. Então, a gente vê, muitas vezes, o descaso também das autoridades. Né? E aí a gente fez um ato no Ministério Público, na porta do Ministério Público, né? A gente levou um caixão, né? A gente levou umas marretas, né? E aí a gente fez um ato. Né? E aí eu queria ir concluindo, dizendo que assim, né, a Rede de Comunidades de Movimento contra a Violência, né, sempre foi um movimento que fortaleceu todos os coletivos familiares do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro. Né? A Rede de Comunidades de Movimento contra a Violência foi o que podia dizer que começou a articular a ida para outros estados. Né? Porque assim, os movimentos de familiares que chegam agora e os familiares que chegam agora não conhecem a história da rede, não sabem a história da rede, né?
e acha que já encontrou tudo assim. Não, né? Quantas vezes a gente fez uma caminhada, né, do Borel no Palácio Guanabara, e a gente conseguiu mudar a agenda do MST, né, que é o Abril Vermelho. A gente conseguiu mudar a agenda do MST para que eles fizessem a caminhada junto com a gente. A gente conseguiu mobilizar muita gente, a gente conseguiu ir para outros estados, a gente conseguiu ir numa mobilização muito importante, né? Nos 20 anos de Acari, né, a gente falou que a gente queria fazer um encontro, né? E foi aí que surgiu a Rede Nacional de Familiares de Vítimas de Violência, né, do Estado, que depois trocou o nome para Terrorismo do Estado, né? Então, assim, a gente ia para São Paulo, a gente trazia familiares de São Paulo para cá, a gente fazia mobilização, a gente ia para vários outros estados. Foi assim que surgiu, né, a luta do movimento de familiares de vítimas de violência. E eu falo familiares de vítimas de violência por quê? Porque quando eu comecei lá atrás, tinha alguns familiares, algumas mães, que falavam para mim que eu era irmã e que eu não podia falar, né? Então, eu achei importante também dizer isso aqui hoje, né? E porque, quando se tem essa fala, também está me discriminando, né? E dizer que a luta é feita de mães, familiares, pais, irmãos, de todos os seus parentes, né? Então, a gente precisa entender isso, né? A gente também precisa entender, quando a gente tenta juntar, né, na rede nacional e até na rede contra a violência, familiares de pessoas privadas de liberdade também. Que a gente entende que essas pessoas são privadas de liberdade, não são privadas de direito, né? Que elas têm que ser tratadas dentro do sistema prisional com direito, né? E aí a gente vê que alguns familiares não concordam com isso e não entendem isso. Mas a maioria dos familiares tem pessoas privadas de liberdade. A maioria que perderam filho tem outros parentes privados de liberdade. Isso é muito complicado, né? Tem uma familiar que ela participa da rede nacional e ela nunca falou que ela tinha um filho privado de liberdade porque ela tinha medo do julgo das outras mães. E eu só fui descobrir que ela tinha um filho privado de liberdade quando eu fui ao Amazonas em 2019. E as pessoas falavam, porque fulana tem um filho privado de liberdade. Eu dizia, impossível, gente. Ela só falou do filho dela que morreu e da filha dela. Não, ela tem um outro filho. E aí eu fui conversar com ela. Então, às vezes, também, a gente precisa refletir o que a gente está fazendo, né? E aí eu sempre falo assim, eu tenho um lado. Eu escolhi ter um lado, né? Eu escolhi ter um lado, né? O lado que é lutar, é o lado que não, assim, não estou à venda. Não estou à venda. Ninguém vai me comprar com nada, principalmente se eu tiver certa, né? Então, acho que a gente tem que refletir que, às vezes, uma coisa que as pessoas pensam que é boa, às vezes pode ser um cala-boca, né? A gente ajudou a construir tanta coisa, muita coisa, né? Eu poderia ficar falando dias e dias e dias aqui. E só para ir finalizando, eu acho importante também destacar, né? Principalmente porque está tendo a reativação do PRONASSE, né? E aí o PRONASSE foi construído por familiares de vítimas de violência, que não era PRONASSE, né? Era Mães da Paz, né? E as feministas conversaram com os familiares, né? Familiares que já morreram, que nem estão mais aqui, para dizer que, se fosse Mães da Paz, estaria discriminando as feministas. E a gente entendeu que realmente era uma forma de discriminação. E por isso virou Mulheres da Paz, porque poderia incluir todas as mulheres. E no final, assim, esses familiares, nenhum que ajudaram a construir essa política, trabalharam nessa política, né? Então, assim, eu acho que a gente já passou da fase de ter algumas ilusões e acho que agora é hora de voltar realmente para dar onde a gente, para as nossas áreas, e pensar em refletir, né? E ver a mudança, porque assim, a gente já aprendeu, a gente já viu muita coisa acontecer, a gente está voltando à história de novo. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar debatendo, de estar falando, e que outras pessoas venham para a luta. Não precisa vir para a luta com a dor, mas que venha para a luta para fortalecer. Não espere a dor chegar até você, né?
Então, acho que é muito importante essa união e transitar em todas as lutas: moradia, educação, saúde, violência de Estado. Obrigado, boa noite. Agora eu gostaria de chamar a Nívia Raposo para poder falar. Olá, boa noite a todos e todas. Agradeço o convite. Está me ouvindo bem? Porque eu estou com o ventilador ligado, aí de repente pode atrapalhar. Boa noite a todos. Só dando uma reiterada no que você tinha falado lá da Mônica Cunha. A Mônica Cunha não é uma mulher que veio da favela, mas ela está sempre nas favelas, ela sempre trabalhou com o pessoal do DEGAS, né? 22 anos trabalhando com isso. Então, trabalhou na Comissão de Direitos Humanos. Então, ela está sempre nas favelas e agora está como vereadora, né, com a Comissão de Combate ao Racismo. Então, a Mônica Cunha está sempre aberta lá para todo mundo que chegar lá para poder quiser conversar, tomar um café. Estamos abertos lá para conversa. Então, como você já tinha falado, sou Nívia Raposo, sou da Baixada Fluminense, sou mãe do Rodrigo Tavares. E o trabalho de memória que a Mônica falou, sabe, a Mônica Francisco, acho que falou muito bem. Como que o trabalho de memória é difícil? Sobretudo na Baixada Fluminense, que é um território muito invisibilizado. Acontece diversas execuções sumárias e muitos desaparecimentos forçados, mas isso é uma coisa que sempre aconteceu na Baixada Fluminense, só que pouco se fala sobre isso, que também é um território que sempre foi criminalizado, carrega um estigma, né, de ser um território violento, e, na verdade, é um território violentado, né? Como diz a Gisele Martins, muito bem colocado, que é um território violentado. Porém, é um território de muita resistência. Tem aqui a rede de mães, né, e familiares vítimas de violência do Estado, que foi decorrente do AFAVIP, né, que foi um grupo de mães, familiares e amigos, né, que se juntaram. Patrícia pode falar muito bem sobre isso, que ela também ajudava sempre com a caminhada da Baixada Fluminense, por conta da chacina da Baixada, que foi em 2005. E aí a gente fica pensando, né, a chacina do Borel foi em 2003, foi quando eu tive meu filho caçula. Então, quando a gente acaba de parir, a gente fica um pouco sensibilizada, né? E qualquer coisa que aparece na televisão que fala sobre violência, a gente fica com um pouco de medo da gente ser a próxima. E aí pensa, não, a gente não está fazendo nada errado, a gente está aqui, está bem, está vivendo tranquilo. E aí, quando a morte bate na nossa porta, é que a gente vai ver. Cara, pode acontecer com qualquer pessoa. E aconteceu com meu filho, e a morte do meu filho foi em 2015. Foi o meu primogênito, Rodrigo Tavares. Foi morto pela milícia na porta de casa. E a gente já sabia que havia existência de milícias. Mas o que a gente não sabia... O que a gente não sabia era que eram tantos milicianos, né, no território de Baixada. Aqui somos 13 municípios muito extensos, 13 municípios altamente milicializados, 13 municípios que ocorrem situações específicas, alguns com mais casos, outros com menos casos. Isso depende muito da topografia do local. E aí a gente só vai ver isso quando está dentro, quando acontece com a gente. Antes, a gente só tem empatia com o que aparece na televisão. E quando a gente entra para a militância, é que a gente vai aprendendo. E Dona Dalva é uma referência assim, de luta, de força, de produção de conhecimento. Acredito muito
Ai, que bom. Ai, que bom. Acredito muito na força das palavras da dona Dalva. Acredito muito nela como referência mesmo, porque eu quero ser dona Dalva quando crescer. Eu fico feliz de ter uma pessoa como ela pegando e ensinando assim, os caminhos, sabe? Perguntar alguma coisa, perguntar a ela, perguntar a dona Isidete, perguntar ao Cuca, porque são pessoas que já estão na militância durante muito tempo, assim como a Patrícia também, que também é uma referência, também é muito respeitada, assim, porque a gente não pode pegar e dizer que a mãe está sofrendo muito mais do que os outros familiares, né? Eu tenho um filho caçula e eu sei muito bem o quanto que ele sofre, o quanto a minha irmã sofre, o quanto os tios do meu filho sofrem. Então, tem essas mulheres como referência de luta e é isso. Quero ver se eu estou passando do tempo, porque eu fico com medo de passar o tempo, porque senão eu vou falando e aí eu fico com medo. Vai me coisando aqui. E é isso. Aqui também temos a Luciene Silva, temos a Silvana, né, que é a NEM, que são familiares, né, mãe e a outra irmã da chacina da Baixada. E elas ensinam muito também. E aqui a gente faz o trabalho assim, meio que de formiguinha, porque são mães que estão em vários territórios, tem mães que ainda não vieram para a rede, né? Porque não se sente ainda tão forte para vir para a luta, e eu entendo e eu respeito, porque é um território que dá medo mesmo de lutar, mas a gente vai continuar fazendo esse trabalho de formiguinha, e é isso, gente. Deixa eu já terminar para poder não atrapalhar a fala da principal pessoa que é a nossa referência, que é a dona Dalva. Que isso, acho que o espaço é para a gente conseguir falar mesmo, né? Colocar as nossas dores e tal. Mas é isso. Agora eu quero chamar a dona Dalva para poder também falar um pouquinho aqui. E aí, como você não escutou antes, a gente estamos fazendo cada pessoa pode estar falando 7 minutinhos, e aí depois a gente vai voltar para as perguntas, e depois a gente vai fazer um encerramento, onde as pessoas vão poder falar mais as considerações finais e tal. E aí é isso, dona Dalva, pode ir lá. Pode liberar seu microfone, dona Dalva, por favor, obrigado. Oi, boa tarde. Boa noite já, né? Nem sei. Estão me ouvindo? Sim, Sim, estamos. dona Dalva, fica à vontade. Então, sou Maria Dalva da Costa Corrêa da Silva, moro aqui no Borel, sou mãe do Tiago da Costa Corrêa da Silva, que foi executado em 2003 por policiais militares. A chacina, eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou lá de Minas, mas em 2003 eu já tinha assistido, em 93, a chacina de Vigário Geral e a chacina da Candelária. Aí, 10 anos depois, eu passei por isso, né? O meu filho foi assassinado com mais 3 amigos. Ele não foi morto porque ele portava uma arma, mas só porque ele era negro, pobre, morava na favela. Porque todo mundo sabe, isso não é estranho para ninguém, que na favela a polícia mata quem ela quer na hora que ela quer. E como eu falo sempre, a minha fala é essa, né? Ela tem um respaldo, né, das autoridades que
comemora essas mortes com uma eficiência policial, e a sociedade, né, que dá o respaldo, né, que acham que bandido bom é bandido morto, que na favela só tem bandido, né? Então, em 2003 começou, né, a minha luta depois da chacina, porque foram 4 jovens e 4 mortos e 2 sobreviventes, e a polícia alegou auto de resistência. Ninguém resiste à prisão tomando 10 tiros de fuzil com a mão na cabeça, né? Um dos jovens tomou 10 tiros de fuzil. Meu filho foi morto com 5 tiros, o taxista com 6 e o Carlos Magno com 5. E a comunidade se comoveu e a gente teve que denunciar, porque a governadora, né, que era a Rosinha Garotinho, ela não quis nem saber. Foi quando a gente se reuniu aqui e, coletivamente, né, a gente escolheu o Posso Me Identificar, porque eles foram mortos, não puderam se identificar e tiveram, né, um outro nome, né, bandidos mortos em confronto, e mesmo que eles fossem bandidos, a gente não tem pena de morte, então eles não poderiam ser mortos, do jeito que foi, né? E ainda depois alegar o auto de resistência, fraude processual, né? Mudou o local do crime, colocou armas e drogas. E aí foi muito difícil, mas nós conseguimos denunciar, né, os policiais, porque mandamos um dossiê para o governo federal, os representantes do governo veio no Borel, subiu no Borel, ouviu os familiares e aí pediu para a Polícia Federal investigar. Os policiais foram denunciados, mas a gente sabe que a justiça não condena policial, né? A polícia ela continua matando por isso, porque o judiciário é racista, o Ministério Público nem sempre faz a denúncia, e quando faz, é o que eu sempre falo, porque mora na favela, podia ser um traficante perigoso. Se é inocente, a culpa é do tráfico, e o Estado não assume, né, esse racismo, né, que é um racismo estrutural. Depois, a gente teve, né, 10 anos depois da chacina do Borel, teve a morte do Amarildo, né, que já foi a UPP, que essa UPP também, depois da UPP, começaram as mortes na favela, aumentou porque tinha tiro a toda hora. E o que acontece? Aí foi quando começou a ter óbito de crianças, de mulheres. Antes da UPP, eu nunca tinha visto mulher ser morta em favela. E aí, depois da UPP, começou a morrer mulheres, crianças, e continua morrendo. E quando o meu filho foi assassinado, eu trabalhava, meu filho também trabalhava, e a primeira coisa que eu fiz foi perder meu emprego, porque eu precisei lutar pela memória e dignidade dos jovens que foram executados. E para pedir por justiça, porque a gente não quer vingança. Quando uma mãe está pedindo justiça, eles dizem que as mães são vingativas. A gente não está pedindo vingança, a gente não quer vingança, a gente só quer justiça, né? E quando você consegue colocar esses policiais no banco dos réus, o judiciário, que é racista também, absolve, porque
esse tal de, né, excludente de ilicitude, porque o policial diz que ele sofreu uma injusta agressão, que eles foram atacados, quando, na verdade, aqui no Borel eles fizeram Troia, o que eles fazem em todos os lugares que eles vão, porque eles não são recebidos a tiro, quem chega atirando são os policiais. E aí eles alegam essa injusta agressão e o júri, porque as pessoas falam, júri popular, que bom. O júri popular é aquele morador da Zona Sul, é o morador da Zona Sul que está lá no júri popular, ele ganha não sei quantos dias para participar do júri, que acha que bandido bom é bandido morto. E aí, o que o policial fala, eles acham que o policial que está certo. E quando teve o último julgamento da chacina do Borel, um dos policiais que tinha ficado preso quase 6 anos, ele foi absolvido, porque ele falou que eles foram atacados, muito tiro, quando, na verdade, eles fizeram uma Troia, ficaram quase 2 horas dentro de uma casa, e eles mataram, na hora que eles acharam que eles podiam matar, eles mataram. Carregaram os corpos na maior tranquilidade, não deixou ninguém chegar perto. O meu filho foi torturado durante 20 minutos, ele não deixou ninguém chegar perto, mandou apagar as luzes e fez a execução. Meu filho foi torturado quase uns 20 minutos. Eu sou trabalhador, chama minha mãe, aí ele falou, você vai morrer porque você é bandido. E hoje esse policial, ele é instrutor da Polícia Militar. E no dia, quando teve o julgamento do Borel, que ele foi absolvido, ele estava com um processo na vara lá de, acho que Araruama, um processo criminal, ele e a esposa dele. E o tenente Lavandeira, que foi o oficial que apresentou as armas e as drogas, tinha sido afastado porque foi denunciado dentro do Caveirão, fazendo Uber com o pessoal do tráfico, vendendo armas e pegando dinheiro do arrego. Então, ele está afastado agora por causa disso, mas não pelo crime do Borel. Aí é por isso que eu digo, a justiça ela não condena policiais. A impunidade é que faz com que a nossa luta não caminhe, não vai para frente, porque eles continuam matando porque eles sabem que eles não vão ser punidos, porque a palavra do policial é que vale. A palavra dos familiares da testemunha não vale nada. Nem os sobreviventes, que tinham 2 sobreviventes aqui no Borel, e nem a palavra deles serviu para que eles fossem absolvidos. Bom, agora tipo assim, a gente estava pegando aqui algumas perguntas que as pessoas estavam fazendo, e aí eu pensei em ter 5 minutos para cada resposta e aí já faz as considerações finais depois da resposta, pode ser? Tudo bem. A primeira pergunta gente, queria ouvir um pouco de vocês sobre quais são as perspectivas na luta contra as chacinas agora que temos 20 anos da chacina do Borel. O Cláudio Castro continua firme. O que fazer? Vocês preferem que eu fale já as perguntas ou eu vou fazendo uma e aí uma de cada vez? Vocês preferem que eu fale uma de cada vez ou vocês... Pode ser uma de cada vez? Eu acho assim, uma de cada vez. Bom, eu já queria logo falar assim, então, nós, os familiares, nós vamos continuar, né, com as denúncias, a DPF das favelas, que alguém já deve ter falado aí, e a gente continua assim, né, fazendo os atos com as placas, movimentando nossos corpos, abraçando os outros familiares,
e está ali mostrando a foto dos nossos entes queridos, né? Na camisa, nos cartazes, nos banners, e encontrando, e lutando coletivamente, né? Para que não aconteça. E a gente tem que... É uma coisa que eu sempre falo. Em 2009, o Gilberto Palmares já fez essa lei das câmeras nas viaturas. Então, é muito importante essas câmeras nas fardas dos policiais. A gente tem que lutar muito por isso, porque o último julgamento que nós tivemos, o policial foi condenado por causa do vídeo que tinha no posto de gasolina. Porque a primeira coisa que o promotor, o representante do Ministério Público fez foi fazer a defesa do policial. Ele pediu absolvição. No caso do Borel, foi a mesma coisa. Quer dizer, o Ministério Público está fazendo a defesa dos policiais em vez de acusar. Porque ele já, logo de cara, ele já pede absolvição dos policiais. Isso é muito ruim, porque o Ministério Público já não cumpre o seu dever constitucional, que é fazer o controle externo das polícias. Aí, quando se faz a denúncia, acontece isso, fica cada vez mais difícil. Então, a gente tem que continuar cobrando principalmente do Ministério Público, né? Porque o Ministério Público ele tem que cumprir, ele tem que ser comprometido com o dever constitucional dele. E isso não acontece. A gente por exemplo, quando acontece uma morte na favela, a gente já não tem uma perícia perfeita, porque a gente não tem um laudo perfeito, porque nunca a perícia é na hora, né? E, então, a gente tem que lutar por isso, né? Essas perícias, as fardas, né, com as câmeras funcionando, eu acho que isso é o mais importante, porque aí não tem como, porque em São Paulo diminuiu, foi 70% as mortes, né? Nas ações policiais, depois que eles começaram tá com as câmeras. Então, eu acho que a nossa luta maior é fazer com que os policiais usem as câmeras. Muito obrigada. Agora pode responder a Patrícia. Então, a gente vai continuar lutando, mas a gente também, assim, além de lutar, o que a gente também tem feito enquanto familiar, e a rede também tem feito muito, olhar o orçamento, né? Por exemplo, o orçamento da Assembleia Legislativa, o orçamento do Congresso Nacional, porque, assim, é muito dinheiro para a segurança pública, né? Então, a gente tenta, com os parceiros, tirar um pouco do recurso da segurança pública para botar em outras pastas, né? Como a Dalva falou, a DPF das favelas está aí. Assim, é um descumprimento diário, porque assim, eu, Patrícia, que sou uma cidadã, se eu descumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal, eu sofrerei consequências. O governo do Estado vem descumprindo cotidianamente isso, né? Então, assim, não cabe recurso, né? É transitado e julgado. Acabou os recursos, né? Então, que a gente também, enquanto coletivo, enquanto familiares, a gente tem mobilizado. O papel da sociedade civil também é cobrar, e a gente vai continuar cobrando, mas a gente também vai fazer outras incidências, né? Tipo no legislativo, no judiciário, em vários lugares onde a gente possa também sermos ouvidos e sermos tratados como deveríamos ser, né? Se o Estado do Rio de Janeiro não fizesse a metade, a gente não precisaria ter entrado na DPF das favelas. Muito obrigada. E agora eu vou para a próxima pergunta, e aí acho que é para a Mônica Francisco. Que política de reparação o Estado deve fazer nos territórios que ele vem produzindo chacina? No Borel teve alguma no Borel, tipo assim, outras pessoas também, claro, podem responder. No Borel teve alguma reparação com as famílias dos jovens executados?
Bom, eu vou pegar um ganchinho da pergunta anterior e também vou complementar com essa. Eu acho que a gente tem uma política de Estado, né? Quando a gente passa a ser república, a gente continua reproduzindo as brutalidades da vigência da escravização. O que a gente tem como projeto de país é um projeto onde o Estado continua o processo de limpeza étnico-racial. A eugenia não deu certo, o branqueamento do Brasil não deu certo, e com um instrumento muito eficaz, que são as polícias. As polícias são autônomas. A gente insiste no Ministério Público que faça o processo de fiscalização, que haja a punição necessária, mas isso não acontece. Isso, hoje, o absurdo, eu escrevi ali, não ter Secretaria de Segurança Pública. A gente precisa continuar lutando, como as companheiras falaram aí, mas a realidade é que o projeto de Brasil precisa mudar. É um projeto, é um programa de Estado. A violação dos espaços vulneráveis, vulnerabilizados, é um projeto. Por isso o orçamento do Estado. A gente dissecou o orçamento do Estado na vigência do nosso mandato. 12 bilhões para a segurança pública. É o terceiro maior orçamento do Estado. Isso é um projeto. Isso é um projeto de sociedade brasileira. Então, é preciso que a gente enfrente o racismo estrutural, que a Dalva fez menção quando ela começa a falar, porque o projeto de execução, haja vista a chacina, a maior chacina produzida no estado do Rio de Janeiro, na vigência da gestão Cláudio Castro. Será o Cláudio Castro, será tantos outros que ocuparem a cadeira do governo. Esse é um projeto de Estado tem que mudar. Temos protocolos internacionais, temos mecanismos de controle social, temos pesquisas, não falta projeto para organizar a segurança pública no Brasil. Mas há mais de 30 anos a gente percebe que esse é um programa de Estado que continua com a eficácia da brutalidade das polícias. Então, a gente pode ter câmera nos uniformes para coibir, para tentar intimidar os processos de violação, mas esse é um projeto. O objeto negro é a juventude, o jovem é a personificação do negro no Brasil. Então, são as juventudes que vão ser mais penalizadas e as mulheres negras. Então, esse é um projeto de Brasil que precisa mudar. A gente vai continuar lutando, continuar resistindo, continuar denunciando. Por quê? Eu falei no início, a maioria dos processos, como Dalva falou muito bem, são arquivados. Não há reparação. O Estado não repara. E o mínimo que se repara não consegue cobrir os danos da saúde, os danos materiais, é perda de emprego, é perda da saúde mental, é morte de parentes próximos que adoecem. Então, assim, o processo de reparação, por isso a gente começou falando, né? Memória para lembrar, para ter um marco de memória desses processos, justiça, porque justiça é reparação, justiça com a devida punição do Estado, porque os policiais são agentes do Estado, pagos com dinheiro público dos impostos, deveriam estar sob o controle da sociedade, mas também temos parte da sociedade que aplaude, que promove, e a gente viu agora na vigência do governo Bolsonaro, do bolsonarismo, que essas pessoas saíram das sombras e falam abertamente, né, que preto, favelado, tem que morrer, tem que ser preso. Então, não é à toa que a gente é o terceiro país que mais hiperencarcera. Então, o que a gente vê é, primeiro, políticas públicas insuficientes, incipientes, escassas, não há programas de Estado que, nessas áreas, de fato, possam traduzir uma reparação. Programa de Estado que garanta moradia, garanta habitação, garanta acessibilidade, garanta lazer, esporte, cultura, educação. Não existe, porque o programa de Estado é precarizar cada vez mais a vida dessas pessoas. Para finalizar, existem protocolos, existem manuais, precisa inventar a roda. O que não há é um processo real de que o Estado assuma que é um Estado racista
e que precisa mudar as práticas com essa população. Então, não, a sua pergunta é não. Não há reparação, não há ação concreta, haja vista aqui, né? A gente tem 3 familiares que falaram aqui o quanto o Estado é omisso no processo de reparação e de resposta. Muito obrigada, Mônica. E aí a última pergunta vai para a Nívia, que é: quais são as estratégias que os familiares precisam usar para que o mesmo Estado que levou seus entes queridos seja o mesmo Estado que vai trazer justiça para essas famílias? Olha, eu vou acabar sendo repetitiva. Vou acabar sendo repetitiva, porque acaba que uma pergunta acaba fazendo muito parte uma da outra, né? Eu não acredito que o Estado vai ceder, vai fazer alguma coisa para a gente. Eu não acredito. Eu acredito que os próprios familiares já fazem esse tipo de coisa, eles já fazem esse processo de reparação, é conseguido por eles próprios. Quando uma mãe, como Dona Dalva, que vai investigar, ela já está fazendo o trabalho do Estado. Assim como tem mães que vai procurar os seus filhos, né, que foram desaparecidos, e a mãe sai de Belfor Roxo e vai achar o corpo do filho da Maré. Então, as mães é que vão fazendo esse processo, né, de estar investigando, de estar produzindo outras narrativas como uma forma de reparação. Porque o Estado não vai dar. É isso que a Mônica Francisco falou. O projeto é esse. É um projeto de genocídio do povo negro. Então, o que o Estado faz, além de precarizar alguns lugares, eu tenho notado que ele tem militarizado muitos espaços, né? Você vê que tem a coisa de tentar botar escola sem partido, ou tentar colocar mais escolas militares. Cara, meu filho era militar, eu venho de uma família de militares, e mesmo assim, isso não impediu de meu filho ser morto por um outro militar. Então, as pessoas, né, que ficam de fora, às vezes, olha assim e acha que não, vai ter mais disciplina, que vai fazer isso, que vai dar certo. E não vai, não vai. Eu acho que esse orçamento deveria ser muito mais investido, né, para a educação, para a cultura, né? E porque isso também seria uma forma de reparação para a gente, porque é muito difícil você estar indo numa escola, você estar dialogando com as pessoas e você falar que você é uma defensora de direitos humanos e imediatamente já vem uma resposta: então vocês estão defendendo bandido, sabe? Então isso é isso, é uma política que está dando certo, porque o Estado faz isso, e o Estado não faz isso, né, de agora, já é um processo histórico. Eles já faziam, criavam as narrativas lá no passado. E agora a gente tem que fazer o quê? A revisão, né, fazer um processo de revisão da história. E aí isso demora. Imagina, teve que ser criada uma lei em 2003 para poder fazer um estudo sobre a cultura afro. Então, olha só, você teve que criar uma lei porque antes não era possível falar, né? E até hoje não tem assim implementação dessa lei. Então, eu acho que os familiares, eles conseguem fazer muito isso quando eles carregam a foto do filho na camisa, quando faz o grafite, quando está na porta do MP, quando está fazendo os atos, quando está cantando, quando está evocando a população. Eu acho que os próprios familiares já fazem isso, né? Porque quando um familiar consegue alguma justiça, né? A justiça que é feita já por brancos para brancos, e quando um familiar consegue, como a Gláucia conseguiu, cara, a gente tem que comemorar, porque a maioria dos casos, às vezes, não chega nem a oitiva, não chega para o cidadão, entende? Os casos já são logo arquivados. Então, os próprios familiares, eu acredito muito mais na reparação e na justiça feita pelos próprios familiares do que pelo próprio Estado. Bom, tipo assim, eu queria saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma fala de consideração final, mas se não tiver também, acho que a gente já pode ir se encaminhando ali para poder finalizar e tal.
E aí, se sim, eu posso dar uma abertura de 3 minutos para cada pessoa terminar de fazer uma finalização aí rapidinho. E aí a gente conclui a live, pode ser? Vocês têm alguma consideração final? Eu só queria agradecer mesmo a oportunidade. Bem, só agradecer, dizer da importância da gente fazer essa memória desses coletivos envolvidos na construção dessa live e a importância de que cada vez mais os familiares das vítimas tenham voz, né, para que, de fato, os seus mortos continuem fazendo a lembrança de que a memória deles precisa ser, de fato, alvo de justiça. Então, só agradecer, dizer da importância dessas atividades. Ninguém mais quer falar, então. Também queria agradecer aos familiares, a Mônica, a vocês aí. E é isso. E só um fato importante é que na Baixada foram 29 mortos, entre homens, mulheres e crianças. Então, infelizmente, contabilizando, a mais letal do Rio de Janeiro foi a chacina da Baixada, em 2005. Eu também queria agradecer, eu nem cumprimentei vocês, né, porque deu esse problema aqui no meu telefone, fiquei nervosa, não consegui nem falar direito, mas eu queria agradecer a oportunidade e pelos 20 anos, né, da chacina do Borel, eu posso me identificar e dizer que a gente não pode deixar que apague a nossa história. Então, a gente tem, sim, que fazer um memorial, a gente tem que estar sempre cobrando e estar sempre lembrando como a ditadura, né? Que é para que não se esqueça, é para que nunca mais aconteça. Está lembrando, lembramos 10 anos, de 20 anos, eu espero que eu esteja aqui nos 30 anos para poder lembrar também. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Agradecer. Eu não assisti tudo, mas depois eu vou assistir. E muito obrigada pela lembrança, né? Pelos 20 anos da chacina do Borel. Então é isso, eu quero agradecer também a presença de todas vocês, da Mônica, da dona Dalva, da dona Patrícia, da dona Nívia, pelo tempo e disposição, e eu quero também ressaltar a importância das lutas coletivas e enfrentamento da violência de Estado, né? Nesse espaço de memória tão necessário, principalmente em um contexto de violências que só agravam em função da política genocida do povo preto e pobre, né? Do governo Cláudio Castro. E eu quero agradecer mais uma vez a colaboração do Grupo de Estudo Memória e Justiça e Reparação da UERJ, o Pré-Vestibular Popular Esperança Garcia e o Dicionário de Favela Marielle Franco e a Fiocruz. E agradecer a todo mundo que participou dessa live, que está aí até agora, aos colaboradores, a Letícia, o João, o Kaique, o Antônio e a Marcela, que vem aí contribuindo há um tempo para que essa live aconteça. E é isso, para que não se esqueça, e para que nunca mais aconteça chacinas como essa, gente. Muito obrigada, boa noite e bom descanso aí para quem for descansar também. Tá. Boa noite para todos, Mônica, Nívia, Patrícia. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Acho que saímos do ar já. Saiu do ar? Saímos do ar, galera. Gente, muito obrigada. Tipo assim, quero pedir desculpa para a Mônica, porque talvez no começo eu falei uma coisa e eu acho que